Olá, pessoal, que a paz do Senhor seja sobre todos nós. Nós estamos dando início ao nosso Conversa Espiritual. E hoje nós vamos tratar de um assunto bem conhecido de todos nós. Nós vamos falar sobre o pecado. Vamos falar sobre os pecados do dia a dia. Quero ler com vocês 1 Coríntios 10, versículos 12 e 13. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Nós que estamos em pé, por meio de Cristo Jesus, estamos com a nossa fé viva, nós precisamos vigiar, tomar certos cuidados, porque existe a possibilidade de cairmos. Aquele que pensa estar de pé, veja que não caia. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Quando nós somos tentados, eu entendi que o ensinamento é que Deus provê para nós, em nosso interior, uma capacitação para nós resistirmos à tentação e não cometermos pecado. Isso é uma bênção que o nosso Pai Celestial tem para nós. Contudo, mesmo com toda esta bênção, e mesmo que as nossas tentações sejam todas humanas, mesmo assim acontece que volta e meia a gente pode escorregar, errar e pecar. Nós que cremos no Senhor Jesus, que recebemos o Espírito Santo, nós temos consciência dos nossos pecados. Porque é o Espírito Santo que nos convence dos pecados. É uma bênção, é uma maravilha. Quando acontece de nós errarmos, de nós pecarmos, o Espírito Santo agir e nós percebemos que erramos. Porque isso pode manter em dia a nossa vida espiritual com o nosso Deus. E nós sabemos que Deus nos perdoou de todos os nossos pecados. O Senhor Jesus, quando morreu na cruz e derramou seu sangue a nosso favor, Ele perdoou todos os nossos pecados. Porém, existem os pecados que nós praticamos no dia a dia. E esses não são perdoados automaticamente. Exige que a gente tome uma certa postura quando acontece de nós pecarmos. Vamos ler alguns textos aqui, em 1 João. São textos assim maravilhosos para esse assunto que a gente está tratando. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Então, se alguém pensa que não peca, se alguém pensa assim que não comete nenhum pecado, essa pessoa está enganada. Porque a própria Bíblia nos ensina que se nós dissermos que não temos pecado nenhum, que não cometemos pecado, nós estamos enganados. Então, se você não tem a mínima consciência que você erra, que você peca, você está com algum problema. Porque toda vez que nós erramos, é para o Espírito Santo agir em nosso favor e mostrar a nossa falha, mostrar a nossa falta, para que a gente possa acertar com Deus isso. Então, se porventura você se sente superior, acha que não precisa pedir perdão para Deus, ou se você já é crente há muitos anos e nem percebe assim que peca ou não peca, você precisa acertar isso com Deus, você precisa orar. Deus, está acontecendo alguma coisa comigo? Minha consciência parou assim de agir, indicando pecados. Você precisa tratar isso em oração com o Pai Celeste. E tem um outro assunto aqui que eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês. Quantas vezes nós podemos pecar enquanto estivermos vivendo aqui na Terra? Será que Deus estabeleceu assim, aqueles que estão na Terra, que creem no Senhor Jesus, podem pecar no máximo 50 vezes. Depois disso, essa pessoa não leva jeito para ir para o céu, não leva jeito para ir para a eternidade, acabou. Será que é assim, que tem um limite assim, desse jeito? Vamos ler o que os evangelhos de Mateus e Lucas têm para nos ensinar a esse respeito. Então Pedro, aproximando-se de Jesus, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Puxa, o meu irmão pode pecar contra mim 490 vezes. Eu terei que perdoá-lo todas essas vezes. Já pensou? Perdoar uma vez.
Já é difícil, imagina essa quantidade toda. Mas tem um segredo aqui. Se o próprio Deus está nos ensinando que nós devemos perdoar uns aos outros 490 vezes, que na verdade quer dizer que nós devemos perdoar sempre, significa que Deus também nos perdoa sempre as nossas faltas. O Evangelho de Lucas dá uma esclarecida um pouco mais profunda nesse ponto. Lucas 17, 3, 4. Disse Jesus: acautelai-vos, toma cuidado. Se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Aqui é um processo, né, que Jesus está dizendo que se alguém pecar contra mim, se meu irmão pecar contra mim, e eu me incomodar com ele, ir lá tirar satisfação, ir lá repreender o meu irmão, e o meu irmão se arrepender, cair em si, puxa vida, é mesmo, eu errei, eu devo perdoar. Mas o que vem depois aqui é o que mais nos interessa agora. Se por 7 vezes no dia o teu irmão pecar contra ti, e 7 vezes no dia vier ter contigo, dizendo: estou arrependido, perdoa-me. É a mesma coisa que está lá em Mateus, porém tem algo a mais aqui. Significa que todas as vezes que o irmão pecar contra mim, eu devo perdoá-lo. Porém aqui tem um elemento arrependimento. Se o irmão pecar 7 vezes, 8 vezes, 10 vezes contra mim no mesmo dia, e se ele tiver essa capacidade de se arrepender de cada pecado e vier vir falar comigo, eu tenho o dever de perdoar. Eu nunca vi isso acontecer assim, na prática, né? Mas está escrito, Jesus já nos deixou de sobreaviso, né? Que essas coisas podem acontecer. Então, Deus, nosso Pai Celestial, Ele também nos perdoa. Se nós errarmos 7 vezes no dia o mesmo pecado, será que Deus perdoa? Perdoa. Se eu pecar 7 vezes no dia, pecados variados, Deus nos perdoa? Perdoa. Mas então fica muito fácil, né? Alguém pode dizer, é só pecar de perdão. Tem pessoas que são meio assim, radicais, policiais da fé. Eles é que determinam como a coisa deve ser. Mas nós estamos aprendendo com Jesus, o jugo de Jesus é suave. Com Jesus as coisas são assim, profundas e diferentes. Jesus está realmente ensinando isso. Que Deus nos perdoa todas as vezes que nós pecarmos. Porém, tem uma regra. Eu preciso me arrepender. Eu preciso tratar com Deus o meu pecado. E como é que isso acontece? Isso nós aprendemos ali em 1 João 1,9. Isso aqui é demais, isso aqui é maravilhoso. Isso aqui resolve essas questões do nosso pecado no dia a dia. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. É assim. Se eu pecar uma vez, várias vezes, às vezes é difícil, tem pecados que a gente peca o mesmo pecado muitas vezes. Nós precisamos fazer isso, porque o Espírito Santo nos convence quando a gente erra com o nosso pecado. Quando nós pecarmos, pequei 10 vezes no mesmo dia, então eu tenho que fazer 10 vezes essa mesma regra, praticar esse mesmo ritual. Eu pequei, o que eu tenho que fazer então? Me arrepender, confessar para Deus o meu pecado e confiar nele, porque ele é fiel e justo para perdoar os meus pecados e me purificar, me limpar de toda injustiça. Só para finalizar essa primeira parte, lembrando que os nossos pecados do dia a dia não são perdoados automaticamente. Por isso que tem todos esses ensinamentos aqui, principalmente esse de confessar os pecados. Nós precisamos confessar os nossos pecados para Deus, para sermos perdoados, limpos e purificados. Amém, irmãos? Ainda bem que existe esse ensinamento para nos ajudar na nossa caminhada espiritual. Agora eu quero tratar de um assunto que tem um elemento diferente nessa questão do pecado. É sobre essa culpa que você carrega. Algumas pessoas pecaram e as coisas não funcionaram muito bem dentro delas. Então, se você pecou, seja há muito tempo atrás, seja há pouco tempo, se você cometeu uma falha, que foi uma coisa muito grave, e que teve consequências muito grandes, e você está se sentindo culpada, você precisa cuidar disso, porque não adianta você, assim, se punir para se autocastigar, e também não adianta você viver nessa redoma de sofrimento, com amargura, com tristeza, assim, se impedindo de ser feliz.
porque o que você fez foi muito grave, então você decidiu agora que não merece mais ser feliz. Então você decidiu que vai se punir. Isso não tem valor diante de Deus. Deus não pede que você faça isso. Você querer se punir, você querer sofrer, você querer ficar triste, não vai resolver a questão do pecado. Não vai resolver a questão de você se renovar dessa sua culpa. Olha o que está escrito aqui, nesse texto maravilhoso, em Isaías 1,18. Olha que texto. É Deus falando para o seu povo, Deus falando para você. Vinde, pois, arrazoemos, diz o Senhor. Quer dizer, venha, vamos conversar, Deus está chamando. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, quer dizer, se seus pecados forem vermelhos, chamativos, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, eles se tornarão brancos como a lã. Então, mesmo que o que você praticou, o pecado que você cometeu, foi um pecado daqueles que alarmou os céus, né? Que realmente trouxe consequências graves, que produziu essa culpa que você tem, mesmo um pecado desta monta, pecado vermelho vivo, Deus pode resolver essa questão para você. Ele pode tornar esse seu pecado alvo como a neve, branco, brilhante. E você não precisa mais continuar sendo enganado, sendo enganada por essa culpa, se punindo, achando que está fazendo alguma coisa útil. Você não está. Porque Deus ensina para nós o seguinte, ó. Tem certas coisas escritas na Bíblia que a gente tem que acreditar, se agarrar, se apegar. Olha só que coisa maravilhosa. 1 João 3,20. Pois, se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Deus é maior do que o seu coração. Muitas pessoas que creem no Senhor Jesus, muitas pessoas, olha que tem um bom testemunho, elas podem errar feio. Nós que cremos no Senhor Jesus, nós podemos, assim, praticar coisas inacreditáveis. Podemos pecar mesmo, de verdade. E Deus tem toda essa bondade para conosco, tem toda essa misericórdia a nosso favor. E a palavra dele para nós é a mesma para todo mundo. Seja para aquele que é um super crente, não sei se existe um super crente, mas aqueles que a gente admira, né? Tem pessoas que, puxa vida, olha só. Ou seja, um crente simples, né? A regra é a mesma para todos. Deus é maior do que o nosso coração. Deus é maior do que isso que você fez. Deus é maior do que essa culpa que você sente. Deus é maior do que esse desejo que você tem de se punir. Deus é maior do que tudo e Deus conhece todas as coisas. Então você deve confessar esse seu pecado para Deus, produzir tudo isso dentro de você mesmo. Você deve confessar essa culpa diante de Deus. Você deve confessar seus pensamentos todos, que você está se punindo, que você não consegue mais ser feliz. Você deve confessar tudo para Deus. Deus é fiel, Deus é justo. Ele vai perdoar todos os seus pecados e vai te purificar, limpar de todas as injustiças que você fez. Isso porque Deus é maior do que o nosso coração e Ele conhece todas as coisas. Então, vamos nos entregar nas mãos do nosso Pai Celestial e confiar nele. Amém? Então, encerramos por aqui essa nossa primeira meditação do nosso Conversa Espiritual. Abraço a todos, até a próxima.